A incompreensão daquilo que não percebemos dita a humildade que nós nos achemos menos inteligentes que os outros. No Rio de Janeiro puseram fogo na estátua do Pedro Álvares de Cabral, descobridor do Brasil. Ao ver este tipo de coisas tenho muito para dizer, mas o que penso é tão óbvio e tão claro que quando vou transpor estes pensamentos pela via oral ou escrita, de repente perco a vontade. É a mesma coisa que eu ter de escrever ou falar de 1 a 10. É inútil de tão básico que é. Mas vou fazer um esforço para expor a minha limitação de inteligência. Antes de tudo, estas ações refletem uma vontade de reescrever a história. Existe uma vontade de encontrar culpados contemporâneos por aquilo que ocorreu há dezenas, centenas e até milhares de anos. Esta procura é um retrocesso civilizacional. Voltamos à época medieval ou média, em que filhos pagavam pelos erros dos pais ou pais pagavam pelos erros dos filhos. Bem, na verdade não é um retrocesso tão atroz, visto que, infelizmente, existem países no mundo de hoje em que isso acontece. Nestas notícias que uso como referência para este NP Opinião, o tema nuclear é a escravidão. Mas antes de avançar, eu preciso que as pessoas tenham estas duas coisas presentes. Primeiro, seja quais sejam as nossas ações de hoje, o passado não muda. Nada irá mudar aquilo que foi o registro aqui na Terra daqueles que foram escravizados. Contudo, as nossas ações do presente têm impacto no futuro, e é com isso que nos devemos preocupar. Segundo, a escravidão não afetou só um grupo de pessoas com determinadas características físicas, nomeadamente o tom da pele. A escravidão foi, e infelizmente em algumas partes do mundo ainda é, um flagelo. Tendo em mente estes dois pontos, podemos seguir. Hoje existe uma vontade de manipular a história, de manipular factos históricos, para obter um aproveitamento político contemporâneo daquilo que foram flagelos que afetaram as populações, como é o caso da escravidão. Como cidadão condeno veemente esses atos na história, mas não me cabe a mim pedir desculpa. Porquê? Porque eu nunca escravizei ninguém. Querer que eu assuma uma responsabilidade só porque partilho uma nacionalidade ou um tom da pele com alguns que escravizaram pessoas, isso é só puro e simplesmente racismo. Como português, tenho orgulho de o meu país ter escolhido descobrir novas terras em vez de fazer a guerra com Espanha para se expandir. Nós escolhemos a paz. Tenho orgulho desse lado aventureiro, destemido de irmos para o desconhecido, de não ter medo. Acredito que isso hoje faz muita falta aos portugueses. Hoje, para os portugueses fazerem algo, tem de haver alguém que o faça primeiro. Agora, como tudo na vida, nem tudo foram rosas. E houve, de facto, atos atrozes cometidos durante estas expedições. E em relação a isso, como humano, nem é como português, mas como humano, não me revejo e condeno completamente. Mas não peço desculpa, porque, como já afirmei, eu não contribuí direta ou indiretamente para esses atos bárbaros. Eu compreendo quando as pessoas que possuem a característica física do tom da pele escuro abordam aquilo que foi o sofrimento dos seus antepassados. Eu estou do lado deles, e aquilo que eu posso prometer é disponibilizar o meu corpo, a minha vida, para que isso nunca mais volte a acontecer. Agora, possuir a característica física do tom da pele claro não quer dizer que os meus antepassados nunca tenham sofrido de tais atos de escravatura também. É certo que existe uma maior probabilidade que alguém que tem o tom da pele escuro ter tido antepassados vítimas de escravidão. É um facto. No entanto, existe algo que sei. Do lado das pessoas que têm o tom da pele mais claro, existe uma grande probabilidade de os seus antepassados não terem escravizado ninguém. E mesmo aqueles que têm algum antepassado que cometeu esses atos bárbaros, essa pessoa contemporânea não tem que se responsabilizar pelos atos do seu antepassado. Cada indivíduo só pode ser responsabilizado pelo que faz, direta ou indiretamente. Aos que cometeram esses atos de escravizar outros semelhantes, não lhes podemos dar vida e fazê-los pagar pelos seus atos bárbaros. Podemos sim trabalhar para evitar que isso volte a acontecer. Associa-se ou existe um grupo que quer associar os descobrimentos de Portugal à escravatura. Isso só demonstra a ignorância e desonestidade dessas pessoas. Temos que nos lembrar que, infelizmente, a escravatura de pessoas era visto como algo normal na época. As sociedades do tempo não tinham a estrutura mental que temos hoje para perceber que isso é errado. Mas tudo está relacionado. Foi a história, foi o nosso passado que contribuiu para o que somos hoje. Neste âmbito, o historiador Laurentino Gomes disse que Portugal, abre aspas, deveria pedir desculpas, fecha aspas, pela escravatura.
Como referi no início, a população contemporânea de Portugal não tem culpa do que se passou no passado. Pedir desculpa por algo que não se tem culpa é banalizar as desculpas e o sentimento que um pedido de perdão simboliza. Devemos nos lembrar que Portugal foi um dos países que mais cedo ilegalizou a escravatura de seres humanos. Contudo, como já referi, neste processo dos descobrimentos foram cometidos atos bárbaros e criminosos à luz dos princípios morais de hoje. Mas não se pode escamotear o lado positivo daquilo que foi a colonização portuguesa do Brasil. Sendo logo um que salta à vista é que não haveria Brasil sem a colonização portuguesa. Para isso, basta olhar para o exemplo das colónias espanholas na América do Sul, em que tudo aquilo que era o Império Espanhol da América do Sul ficou dividido em vários países. Portugal também foi invadido pelos romanos que escravizaram os povos lusitanos. Obviamente que não concordo com esse lado, mas a colonização romana de Portugal foi muito importante para o desenvolvimento e unidade do território. Este facto permitiu que se lançasse as sementes para que o Dom Afonso Henriques pudesse, mais tarde, vir a criar um pequeno país chamado Portugal. As tribos lusitanas eram atrasadas civilizacionalmente e não havia na época uma nação lusitana, mas sim vários tribos que viviam em castros. As pessoas não devem procurar no passado a solução para os problemas do presente. A solução dos problemas do presente e também do passado só se conseguem resolver no presente. Queimar estátuas, rasgar livros, mudar de idioma, etc. não mudará o passado. E não acredito que resolva qualquer problema do presente, muito pelo contrário. Negar o passado é negarmos-nos a nós próprios. Ainda assim, é legítimo que um grupo de cidadãos não queira a estátua. Esse grupo de cidadãos deve democraticamente retirar a estátua, ainda que deva ter em conta que isso depende de uma maioria. Bem, só se o problema for esse. Eu não gosto de muita coisa e isso não me dá o direito de atentar só porque não gosto ou porque não concordo. Só espero não ver o que já vi em alguns locais em que a ignorância leva a que se destrua verdadeiras relíquias arqueológicas históricas.